Ora, sejam bem-vindos a mais um tutorial. Hoje vamos tratar aqui deste tema de maximizar um produto de uma partição, já vamos ver o que isso é. Mas, entretanto, queria falar aqui de algumas pontas soltas que ficaram em relação a alguns tutoriais anteriores, ok? Ora, o primeiro tema que queria falar, alguns temas, queria clarificar alguns temas que vimos em tutoriais anteriores. E o primeiro tem a ver, portanto, com as expansões em série, ok? E pode não ter ficado bem claro, mas quando falámos do teorema de Taylor, que nos dá uma expansão em série, pode não ter ficado bem claro que dá-nos uma expansão em série, mas pode haver várias expansões em série. Há outros diversos teoremas e pode haver outros diversos métodos para nos dar expansões em série. As expansões em série de potências, no fundo, vão ser aproximações da função. Ok? Portanto, o teorema de Taylor dá-nos uma metodologia para fazer isso, mas pode haver outras. Ok? Por exemplo, aqui temos o seno, o seno aqui marcado a vermelho. Vocês estão a ver aqui a curva do seno. Ok? Temos a série Taylor, alguns dos primeiros termos que estão aqui a laranja, e já sabemos que a série Taylor dá uma aderência excepcional, ok? Aqui perto do ponto expansão em série, perto do ponto x igual a zero, que é a série de Maclaurin, ok? Mas depois temos aqui um outro método, uma outra expansão em série de potências, que é chamado o método da fatorização, ok? Então, basicamente, nós sabemos que quando temos, por exemplo, um polinómio, se nós encontrarmos as raízes do polinómio, ok? Nós sabemos que se eu tiver um determinado polinómio, ok, se eu tiver um determinado y, ok, e vamos dizer, se eu tiver, por isso, ok, há um polinómio qualquer, x cubo mais bx quadrado mais cx mais d. Portanto, se eu conseguir encontrar as raízes, então eu poderei fatorizar este polinómio, ok? E ficará qualquer coisa do tipo x menos a primeira raiz, ok? X menos a segunda raiz, etc. Ok? Pronto, nós já sabemos isto. Então, o que é que acontece? Eu, por exemplo, no caso do seno, eu não tenho nenhuma expressão polinomial, ok? Mas eu conheço as raízes, porque nós conhecemos os zeros do seno, ok? E então, podemos partir para o polinómio, conhecendo aqui os zeros e fazendo uma construção como estamos aqui a fazer, ok? Então, basicamente, quais são os zeros do seno? Nós já os conhecemos, é o zero, e depois é o π, o 2π e assim sucessivamente. Menos π, menos 2π, etc. Ok? Portanto, os zeros do seno, que eu posso marcá-los aqui, então eles estão aqui. Está aqui o π, está aqui o menos π, menos 2π, 2π, pronto. Então, com base nisto, podemos fazer uma aproximação. Ok? Pronto, agora eu poderia fazer, ok, x, e depois poderia fazer x menos π, x mais π, ok? Eu poderia fazer isto, x menos 2π, x mais 2π. Bom, o que acontece é que depois haveria que estudar a convergência, ou haveria que estudar se realmente, se em torno de um determinado ponto, isto se converge ou não converge, ok? Ok, pronto, mas o que acontece é que este polinómio diverge. Basta se nós formos fazer o gráfico disto, vamos ver que realmente não dá uma aproximação para o seno, ok? Mas rearranjando os termos tal como está aqui, nesta função h de x, ok? Aqui sim vemos que é uma forma equivalente, vemos que efetivamente a função se anula quando x igual a π, quando x igual a 2π, etc. Portanto, aqui temos uma forma, uma fatorização possível, ok? E pronto, e funciona. E temos a curva azul, ok? Esta curva azul,
ok? Vemos que não é tão precisa como a série Taylor. A série Taylor, neste caso, dá-nos uma aproximação mais poderosa, isto é, uma aproximação mais precisa com menos termos. Eu preciso de menos termos para obter esta aproximação, ok? Se formos ao Wolfram Alpha, nós colocamos, por exemplo, esta expressão aqui, que é chamado a fatorização do seno, ok? É uma forma de obter uma expansão em série de potências, ok? É tal como está aqui, mas agora se eu quiser transformar num polinómio é bastante trabalhoso. Tenho que expandir estes termos todos. Pronto, e eu aqui recorri ao Wolfram Alpha para fazer isso. Dei aqui os primeiros termos. Pronto, e ele fez os cálculos. E cá está. E deu-me aqui este polinómio. Ok? E vemos que os termos em x, x cubo e x quinto têm realmente o mesmo sinal, tal como na série Taylor, mas o que varia são os pesos. Portanto, aqui se eu fizer o 4π² a dividir por 5, no termo x cubo, pois vai dar similar a 3 fatorial, mas não tão preciso, ok? Ok, pronto, penso que isto era só para vos chamar a atenção desse facto, que não existe apenas a série Taylor. Existem vários tipos de séries que nos dão vários tipos de polinómios que conseguem aproximar a mesma função. Ok? Pronto. Naturalmente que, por exemplo, quando nós falamos eu não sei se isto é válido universalmente para todo o tipo de funções. Para o seno, estamos a ver que temos aqui duas séries possíveis. E aí haverá mais. E há mais, garantidamente. Eu sei que há mais. Há outros métodos para obter aproximações polinomiais. Já no caso da exponencial, não sei até que ponto é que haja várias, porque por exemplo, a exponencial, uma vez que a sua derivada tem que ser igual a ela própria, não sei até que ponto possa haver mais que uma expressão. Penso que eventualmente não deverá haver, ok? Ora, outro tema que queria falar também, para clarificar alguma coisa que vimos em tutoriais anteriores, acerca da expansão em série e da exponencial, que quando eu obtive a expansão em série, fui à procura de uma série de potências cuja derivada fosse igual a ela própria, ok? Pronto, mas isso é um bocadinho de raciocínio circular, porque na altura, quando se determinou a expansão em série, não se sabia que ela ia dar uma função cuja derivada era igual a ela própria. Pronto, então vamos ver aqui um outro método de obter a expansão em série, ok? Que é, de facto, baseado no binómio de Newton. Ou seja, nós já vimos que, acho que foi Jacob Bernoulli, o matemático, que teve a estudar a analogia da função exponencial com a taxa de juro composta, ok? Para um sistema bancário. Já vos mostrei isto no tutorial. E, portanto, em que, a partir daí, que se definiu que o limite, quando n tendia para infinito, de 1 mais x elevado sobre n elevado a n, e que isto definiu-se que era igual à função exponencial. Pronto. Portanto, a função exponencial foi definida desta maneira. E quando x era igual a 1, pois dava o número de Neper. Neper foi o matemático que basicamente desenvolveu os logaritmos, por isso também ficou o seu nome bastante associado aqui ao número E, o número de Euler. E portanto, foi assim que foi definido o número de Neper, mas não se sabia qual era o seu valor. A única coisa que se conseguia fazer era obter aproximações e, na altura, imediatamente se comprovou que este limite existia, porque também haveria que provar se este limite convergia ou não, se esta série convergia, ok? Portanto, e assim foi. Penso que facilmente
determinou que ela convergia, que havia um majorando que era o 3 e, portanto, o limite teria que existir. Ok. Bom, agora o que nós vamos fazer é obter a expansão em série de potências da função exponencial usando o binómio de Newton. Ok? Acho que foi o Euler que usou este método. Relembremos o binómio de Newton, que também já demonstramos num tutorial passado por indução matemática. A mais b elevado a n é um somatório de n mais 1 termos. Ok? Esses termos têm as potências de A, que começa na potência n e vai decrescendo, as potências de B, que começa em 0 e vai até n, e depois tem a função combinatória Cni. Pronto. Então, basicamente, o que vamos fazer é aplicamos aqui este binómio, este 1 mais x sobre n elevado a n, portanto, está nas condições possíveis de ser aplicado o binómio de Newton. Ok? Então, isto vai dar, pelo binómio de Newton, isto vai ser igual a, temos o 1, as potências de 1, pois vão ser sempre 1. Ok? Vão ser sempre 1. Ok? Depois temos as potências de x elevado a n, que no primeiro caso é x sobre n, digo, portanto, as potências de x sobre n, primeiro elevado a 0, e agora vai crescendo, x sobre n elevado a 1, x sobre n elevado a 2, pronto. E assim sucessivamente, e agora temos a função combinatória, ok? Relembremos que a função combinatória, Cni, é igual ao n fatorial, sobre i fatorial, n menos i fatorial. Ok? Pronto. Então, já sabemos sempre também que o primeiro termo é 1, portanto aqui é 1. O segundo termo já sabemos que é n, porque é o n fatorial sobre n menos 1 fatorial, fica n sobre 1 fatorial. Portanto, aqui é n. Já sabemos, a seguir será n menos 1 sobre 2 fatorial. Ok? E a seguir n menos 1, n menos 2 sobre 3 fatorial, etc. Pronto. Então, o que acontece agora ao olhar para estes termos, a expansão, isto é a expansão em termos do binómio de Newton, mas qual é o n? O n tende para infinito. Portanto, serão infinitos termos. Ok? Infinitos termos. Agora, quando olhamos para aqui, este é igual a 1, qualquer coisa elevado a 0 é 1. Portanto, aqui o primeiro termo dá 1. Aqui o n corta dá x. E aqui temos este valor. Ora, o que é que vai dar aqui? Aqui vai dar n quadrado no denominador e aqui n menos 1. Mas agora o que é que acontece? Sabemos que n tende para infinito. Se n tende para infinito, o n é igual a n menos 1. Imaginem, é infinito, eu tiro 1, continua o mesmo n. Portanto, o 1 é desprezível. E o n menos 1 tende para n quadrado, quando o n tende para infinito. E, portanto, n quadrado corta com este n quadrado. Ok? E, portanto, fica x quadrado sobre 2 fatorial. Quando o n tende para infinito. X quadrado sobre 2 fatorial. E assim sucessivamente. X cubo sobre 3 fatorial. Pronto. E esta é a aproximação. Pronto. E assim obtivemos, pelo binómio de Newton, obtivemos a expansão em série de potências que corresponde à série de Taylor. Ok? Sim, senhora. E daqui resulta, pois já sabemos que se derivarmos aqui, temos que obter a mesma série que nós já sabemos. A derivada de 1 é 0, a derivada de x é 1, aqui a derivada 2 corta vai dar x, aqui vai dar x quadrado sobre 2 fatorial. Pronto. E as sucessivas derivadas vão sempre ser iguais a elas próprias. Portanto, é um polinómio em que podemos derivar infinitamente
e a nova derivada que se obtém é sempre igual a ela própria. Ok, pronto. Basicamente, não quis deixar de mostrar esta demonstraçãozinha. Pronto, que é mais robusta e mais precisa do que aquilo que eu fiz, porque o que eu fiz no outro tutorial foi andar ao contrário. Foi ir à procura de uma série genérica e ir à procura de que forçar a que se a derivação era igual a ela própria, pois eu também cheguei a esta expressão em que a expansão em série de potências, portanto, o somatório, quando i varia de 0 a n, é infinito, neste caso, e portanto de x elevado a i sobre i fatorial ok? Sim, senhora. Ora, já que falámos no binómio de Newton, vou apresentar aqui a generalização para a chamada a série binomial, ok? Portanto, basicamente, que nós vemos aqui o binómio de Newton para n inteiro, tem n mais 1 termos, ok? Aqui temos uma generalização para o caso em que R não seja inteiro, ok? Portanto, vemos que a fórmula é a mesma, ok? É exatamente a mesma fórmula, ok? A função combinatória pode não estar definida para números, para não inteiros, mas nós, por analogia, como vimos ainda agora aqui atrás, que quando eu coloco aqui um número, ok, ele ficava n menos 1, n menos 2, cortava com a parte de baixo e em baixo um n fatorial. Ok? Pronto. Portanto, é o mesmo que nós estamos aqui a ver. Portanto, é o que nós estamos aqui a ver. Ok? Vai dar um r menos 1, r menos 1, ou seja, é como se fosse a função combinatória, mas agora o r não é um número inteiro. Ok? Sim, senhor. Aqui tínhamos n mais 1 termos, agora temos infinitos termos. Temos infinitos termos, ou seja, agora esta série poderá convergir ou divergir, não é? Isso haverá que ter essa atenção. Que aplicações é que isto pode ter? São mais que muitas, como vou mostrar-vos agora aqui um exemplo. Por exemplo, para obter uma aproximação, por exemplo, para cálculos de raízes quadradas. Imaginem que eu quero uma aproximação para a raiz quadrada de 2. E a raiz quadrada de 2 é 1 mais 1 elevado a 1 meio. Okay? Portanto, aqui temos uma aplicação do binómio de Newton, mas agora o n é um número fracionário. Eu aplico a série binomial. Ok? Série binomial. Ora, então o que é que isto vai ficar? Ora, o que é que nós temos aqui? Portanto, o x aqui é igual a 1, o y também é igual a 1, ok? Portanto, aqui o 1 elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1, ok? Portanto, aqui o 1 elevado a r e elevado a qualquer coisa vai dar sempre 1, mais o r, que é igual a 1 meio, x elevado a qualquer coisa vai dar 1, o y elevado a qualquer coisa também é 1, ok? Mais, aqui temos 1 meio, ora, 1 meio menos 1, sobre 2 fatorial, ok? Os x e os y elevado ao que é que seja vai dar sempre 1, porque o x é igual a 1, y é igual a 1, e portanto fica apenas estes termos aqui da função combinatória.
1 meio, 1 meio menos 1, ou seja, menos 1 meio, 1 meio menos 2, menos 3 meios, sobre 3 fatorial, ok? Ora, isto vai dar 1 mais 1 meio, ok? Aqui vai dar menos 1 oitavo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, menos 1 oitavo. Aqui vai dar mais um 16 avos. Depois dará menos 5, 128, se não me engano. Ok? E isto vai aproximar, portanto, a raiz de 2. 1,4, 2. Ok. Pronto. Isto é só uma pequena introdução. Achei oportuno falar-vos daqui da série binomial, já que estávamos aqui com a mão na massa, com o binómio de Newton. Sim, senhora. E pronto, penso que vamos passar então agora finalmente ao ponto principal aqui deste tutorial, que é o maximizar o produto de uma partição. Ora, maximizar o produto de uma partição. Isto é um problema engraçado, que consiste em dizer assim, por exemplo, imaginem que eu tenho o número 10 e eu quero dividir em partes, por exemplo, 5 mais 5 são 10 e o produto dá 25. Ok? Mas eu também podia fazer 10 igual a 2 mais 2, ou por exemplo 2 mais 3 e mais 5. E o produto? 5 vezes 2, 10, 10 vezes 3, 30. Ok? É melhor. E qual será o máximo? Por exemplo, 10. E se eu puser 2 mais 2 mais 2, 5 vezes, ok? O produto 2 à quinta vai dar 32. Ainda é melhor. E qual é o máximo? O máximo é 3 mais 3 mais 2 mais 2. Deixa eu ver, 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10. E o produto vai dar 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 4, 36. É o máximo. Ora bem, pronto. Na verdade, o que vamos demonstrar é que a partição que maximiza um produto é quando cada uma das parcelas se aproxima do número de Neper. Ok? Se pusermos a restrição de que as parcelas têm que ser números inteiros, pois então será o 3. Então o 3 será sempre a melhor partição possível. Claro que aqui poderíamos ter feito 3 mais 3 mais 3 mais 1. Porque sobra 1. E então daria 27, que é melhor que 36. Pronto, o que acontece é que nestes casos, pois, se obtivermos um 1, em vez de ter o 3 mais 1, pois, substituímos por 2 mais 2. Pronto, mas isto é só na finalização. Mas todos os outros termos, de facto, colocamos a 3. Ok? Isto se quisermos uma partição de inteiros. Se quisermos uma partição em reais, pois é como vos digo, vamos ver que a partição em números de Neper será aquele que maximiza o produto. Ok? Vamos ver então como se demonstra isso. Temos, portanto, um número n,
um número n. Queremos dividir em x partes iguais. X partes iguais. Dividir por x. Não sabemos quantas partes. Imaginem, x igual a 5. Vou dividir por 5 partes. Então, neste caso, depois vou fazer o produto das partes, que é x. Esse número de partes. Ok? Pronto, então temos uma função f de x. Ok? Pronto. Ora, já sabemos como é que se mais... Já sabemos isto, eu nunca dei nenhum tutorial sobre isso, mas vocês devem se lembrar do 12º ano, o que é aí que se dá, ou do 11º, 12º, acho eu. Portanto, os zeros da derivada vão dar os extremos, ok? Vocês lembram-se dessa teoria. E, portanto, eu tenho que calcular os zeros da derivada. Mas derivar esta função não é fácil, porque eu, quando abordámos as derivadas, já vos falei da potência exponencial, que é aqui o caso. Nós temos um x aqui na base e temos um x no expoente, portanto, isto é uma potência exponencial. Ok? Pronto. Então, basicamente, o que eu vou fazer é, vou aplicar o logaritmo de f. Vou dizer, ok, o logaritmo de f é igual a x, o logaritmo de n sobre x. Ok? E, portanto, agora derivo o logaritmo de f. O logaritmo de f, a derivada, ok? Portanto, eu não sei derivar f, mas eu sei derivar o logaritmo de f. Portanto, derivada, por isto é a regra do produto, a derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Ora, a derivada da segunda, já sabemos, é o inverso o inverso aqui do argumento, portanto, x sobre n, mas é uma função composta. Então fica, deixa-me passar isto aqui para baixo, ora, então, se não me engano, pois deve ficar a função composta aqui, ora, portanto vai dar n, ora x menos 1, x menos 2, e muda aqui o sinal. Ok? Sim, senhor. Ora, portanto, fica o logaritmo de n sobre x. E aqui reparem, x quadrado vezes x menos 2 corta, n sobre n corta, e portanto fica menos 1. Menos 1. E agora quero igualar a zero, para obter os zeros da derivada. Agora quero forçar a criar uma equação igualando a zero, para obter os zeros da equação, que serão os extremos. Ora, o logaritmo de n sobre x igual a 1. Ora, um expoente. Qual é o expoente? Qualquer que seja a base para dar 1. Ok? Ou dito de outra maneira. Pronto, dito de outra maneira. Vamos pôr aqui o menos 1 naquele lado. Vamos dizer, olha, logaritmo n sobre x é igual a 1. Então, agora tiro o logaritmo, anulo o logaritmo aplicando exponenciais. Função inversa aqui. Portanto, isto equivale a dizer que n sobre x é igual a e. N sobre x igual a e. Ok? Sim, senhor. Portanto, aqui já temos o nosso resultado, como eu estava a dizer. Ou seja, a otimização obtém-se quando eu tenho um número e divido em x partes, sejam elas quais forem, tal que cada uma das partes dá o número de Neper. Portanto, é as partes igual ao número de Neper que vai maximizar o produto. Ok? Sim, senhora. Quantas partes são essas? Quantas partes são? Ora, portanto, o número de partes, x,
é igual a N sobre E. Ok? Ora, por exemplo, para o número 10, vejamos, ora 10 sobre E, ora 10 sobre E vai dar 3.7, ok? 3.7 partes. Portanto, então o que é que eu vou ter aqui? Vou ter E, a partição do 10, vou ter E, mais E, 3.7 partes. E aqui suponho que, ora, 3.7, suponho que o último pedaço vou juntá-lo aqui. Ok? Vou juntá-lo aqui. Ok, portanto, suponho que este seja de facto o máximo. E mais 10 menos 2 portanto, tudo somado é 10. Pronto, eu suponho que seja o produto desta partição que realmente maximiza, que vai maximizar o produto. E vezes e depois a parte restante. Como não dá para dividir por 4 E's, pois a última parte tem que agarrar o resto. Ok? E, efetivamente, não, esta partição não é a ótima. Portanto, o melhor é dividir a última parte. A parte que sobra é melhor dividir aqui nestas duas partes iguais. Ok? Tal como fizemos aqui em cima, que a parte que sobrava dividimos em 2 e 2. Ok? Aqui deu 36, o produto aqui deu 36 e este produto aqui dá 38,47. Ok, pronto. Achei interessante mostrar este problema, que é uma curiosidade matemática e de facto, pronto, para números inteiros é simples de fixar. Para números inteiros será sempre dividir em partes de 3, e sendo que no final o resto, pois, se sobrar um, então temos que juntar ao outro 3 e partir 2 mais 2, ok? Esta será sempre a forma que vai maximizar o produto das partes. E pronto, penso que ficamos por aqui hoje neste tutorial. Abordámos aqui alguns temas, portanto, para ajudar a clarificar algumas coisas que vimos no passado. Portanto, as expansões em série, portanto, ok, para vocês terem essa noção que existem vários métodos, a série Taylor não é o único método que existe, há vários tipos de expansões em série, ok? Sim senhor, falámos no binómio de Newton e na série binomial, também tem muitas aplicações, que é uma generalização do binómio de Newton para potências reais, ok? Sim senhor, vimos aqui um exemplo de uma aplicação para cálculo de raízes quadradas. E depois vemos este exemplo engraçado, ok? Como fazer uma partição e como, mais uma vez, como derivar aqui uma potência exponencial. Ora, e é tudo. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado.